dia desviar e violar almas recém-nascidas no batismo, considerando que o mal é feito espiritualmente e não fisicamente como num bordel, ninguém o observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Que coisa seríssima, gravíssima. Uma igreja reformada é aquela que defende e pratica o princípio de sola escritura, ou seja, nós cremos que não existe nenhum outro modo de se conhecer e de se relacionar com Deus além da Escritura. Cremos que não existe nenhuma outra fonte de autoridade que não seja as Escrituras. Daí a necessidade de buscarmos somente as Escrituras, de abandonarmos todas estas coisas que o mercadejar do Evangelho nos dias de hoje tem adicionado à mensagem das Escrituras. Nos dias de Lutero, o sola escritura, ele tinha a ver com a Bíblia ser a única autoridade para os cristãos. Já falei sobre isso aqui. A Igreja Católica tinha lá duas fontes de autoridade, que na verdade é uma só, né? Eles falam que segue a Bíblia, mas a palavra do Papa está acima das Escrituras. E nos dias de Lutero, o sola escritura tinha a ver com a Bíblia ser a única autoridade para os cristãos. Por causa dos concílios, da palavra do Papa, das tradições da igreja, a Bíblia ela era desprezada. E aí os reformadores então lutaram e brigaram para resgatar a Bíblia como única regra de fé e prática. Hoje, o problema principal das igrejas históricas não é esse. Atualmente, o grande problema das igrejas históricas é decidir se a Bíblia é suficiente ou não. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós não cremos mais. Nós, igrejas históricas, nós não cremos mais que ela seja suficiente para conduzir o rebanho de Deus. A autoridade das Escrituras é confessada, mas a suficiência não. O que, na verdade, se você desenvolver o raciocínio, também acaba sendo um questionamento da autoridade das Escrituras. Porque se você adiciona coisas acreditando que as coisas é que vão segurar ou mudar a vida das pessoas e não as Escrituras, você está questionando a autoridade das Escrituras. Pensa o seguinte: atualmente existem técnicas psicológicas, técnicas emocionais para completar o evangelismo. O pregador acaba de transmitir a mensagem, agora nós vamos tocar um hino aqui para mexer com as emoções das pessoas. Esse hino vai ser repetido 704 vezes até alguém levantar a mão. E eu vou ficar aqui apelando para alguém vir à frente, para eu mostrar para a liderança da igreja que alguém se decidiu por Cristo. Atualmente existem técnicas de marketing para crescimento de igreja. Se você fizer isso, mais isso, o resultado vai ser crescimento da sua igreja. Sinais e revelações são evocados para saber qual direcionamento que Deus tem para a igreja. Como tenho dito, entretenimento aos montes
é colocado na liturgia para atrair o usuário a frequentar a igreja. Ou seja, Escritura existe, mas sola não. Sola Escritura não existe. Esse conceito de somente a Escritura foi abandonado, foi descartado. Até tem a Escritura, mas junto dela tem essa parafernália toda que nós conhecemos, que nós estamos acostumados a ver em tantos lugares. Os reformadores, eles sempre entenderam que não é necessário e não é correto nós buscarmos qualquer outras coisas que roube da palavra de Deus o lugar dela na vida da igreja. É só ela e mais nada. Leia lá 2 Timóteo 3, leia Mateus 4. Você vai ver o sola Escritura, a necessidade de somente a Escritura. E agora nós vamos ler o Salmo 19. Porque junto de Mateus 4 e 2 Timóteo 3, esse texto do Salmo 19, ele nos mostra como que as Escrituras, elas são suficientes para atender às necessidades do homem. Essa semana, aqui na igreja nós temos um ministério com jovens. Grande parte dos que estão aqui sabem disso e participam. E dentro desse ministério nós criamos um grupo no WhatsApp para ler e debater livros. E essa semana levantou-se uma discussão muito interessante sobre o papel da psicologia em fazer algo que talvez ou supostamente a palavra de Deus não seja capaz de fazer na vida do ser humano. Foi muito bacana a discussão, muito boa. E eu não falei nada, mas eu falei assim, domingo à noite eles vão estar lá. E minha resposta vai para eles no domingo à noite, conquanto eu tenha falado algumas coisas lá. E para aqueles que participam do grupo, minha resposta está aqui. É o que eu vou falar aqui agora. Salmo 19. Será que a psicologia ela tem o poder de transformar o homem? Olha só, na primeira parte desse salmo, se você der uma olhada aí, do verso 1 ao verso 6, Davi, o salmista, ele fala da revelação geral de Deus através da natureza. E a partir do verso 7, na segunda parte, ele fala da revelação especial de Deus através da sua palavra. O texto nos diz o que a Bíblia é e o que a Bíblia realiza. Se você observar a partir do verso 7, 8 e 9, existem aí duas afirmações em cada verso. E cada afirmação possui duas partes, que são os títulos e as características, que por sua vez nos mostram os efeitos que a Bíblia produz. E, gente, em poucas palavras, tudo que precisa ser dito é mencionado. 6 títulos, olha aí, verso 7, lei e testemunho. Verso 8, preceitos e mandamento. Verso 9, temor e juízo. 6 características, verso 7, perfeita e fiel. Verso 8, reta e pura. Verso 9, limpa e verdadeira. Então são 6 maneiras de olhar a palavra de Deus. E se você perceber, é sempre do Senhor. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor,
os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. É sempre do Senhor. Vamos olhar rapidamente alguns dessas características, lei e títulos aí. Olha só. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita. O que é lei? Esse livro aqui nos mostra como que o homem, a criatura, precisa viver debaixo do Criador. Então é a lei do Senhor. Alguém já disse de forma muito sábia que a Bíblia é o manual do fabricante. Quer saber como que um produto funciona? Leia o manual. Quem criou o ser humano? Deus. Quer saber como o ser humano funciona? Leia o manual, leia a Bíblia. Então aqui existe a lei do Senhor. Como que nós devemos viver? Está aqui. Alguém já catalogou e descobriu que existem no mundo mais de 32 milhões de leis. Você consegue conceber isso aqui? 32 milhões de leis. Aí outra pessoa pegou essa estatística e disse assim: todas essas 32 milhões de leis podem ser dispensadas e nós vamos ficar apenas com os 10 mandamentos. E se os 10 mandamentos forem obedecidos, a humanidade vai viver em paz. Isso nos lembra de quê? Da suficiência da palavra de Deus. Por que o ser humano tem que criar tanta lei para o convívio social? Porque não segue os 10 mandamentos, os princípios que ali estão. Então a lei do Senhor, vai dizer o salmista, ela é perfeita. Perfeita aqui não é em contraposição ao imperfeito. Perfeito aqui é em contraposição ao incompleto. Tanto que algumas versões vai dizer que a lei do Senhor é completa. A expressão no hebraico traz a ideia de algo que cobre tudo, que abrange tudo. Ou seja, o que o salmista está dizendo é que a lei do Senhor, ela completa tudo. A gente não precisa somar, adicionar nada a ela. Não existe nenhum buraco, não existe nenhuma carência. Ela é perfeita, ela é completa. E aí ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Alma tem sido traduzida de 22 maneiras diferentes em todo o Velho Testamento. Você pode apanhar a mesma expressão de alma aqui em outras partes do Velho Testamento, como espírito, mente, coração, pessoa. Apesar de todas essas palavras, ela sempre significa a mesma coisa: a pessoa interior. É o que existe dentro de nós. O salmista diz assim: a lei do Senhor é completa e restaura a alma. Restaurar, mudar, transformar. Gente, o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que a Escritura, ela é tão completa que ela é capaz de transformar completamente a pessoa interior. Quantas pessoas que hoje nós conhecemos que foram transformadas por esse livro? Quantas? Homens devassos, como Agostinho de Hipona, como Martinho Lutero, foram completamente transformados pela lei do Senhor. Devassidão desapareceu da vida de Agostinho.
Imoralidade desapareceu da vida de Lutero. Através de quê? Da lei do Senhor. Incredulidade sumiu da vida de C.S. Lewis. Por quê? Porque teve a sua cosmovisão completamente modificada pela palavra de Deus. Amigos, vizinhos, parente. Gente, nós mesmos fomos transformados pela lei do Senhor. Ela é suficiente. A lei do Senhor é perfeita, é completa e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é um testemunho? O testemunho é Deus mostrando quem Ele realmente é. O testemunho que é dado aqui acerca de Deus, ele é fiel. É um testemunho confiável. Não é um testemunho volúvel como dos homens, inconstante como dos homens. E aí ele diz: o testemunho do Senhor, que é fiel, dá sabedoria aos simples. Quem é o simples aqui? John MacArthur, expondo esse texto, ele vai dizer que o simples aqui pode ser comparado a uma porta aberta. Uma porta, ela permite que qualquer coisa entre ou saia. A porta tem a capacidade de discriminar. Os simples, eles não sabem fechar a porta. Os simples são aqueles que não sabem censurar algo de ruim que está entrando, como também não sabem reter ali dentro aquilo que é bom. A porta, ela tem essa função de discriminação. O simples, ele não sabe discriminar. O simples é ingênuo. Como vai dizer Provérbios 14:15, o simples, o ingênuo, ele dá crédito a toda palavra. Ele acredita em tudo. Já uma pessoa sábia, ela sabe muito bem a hora de fechar e a hora de abrir a porta. O salmista diz que é isto que as Escrituras fazem com uma pessoa que é simples. Concedem a essa pessoa sabedoria. Essa sabedoria mencionada pelo salmista é aquela sabedoria de alguém que é perito no viver. Não é conhecimento, é sabedoria. O sábio é aquele que sabe perfeitamente quando deve abrir e fechar a porta. Então olha o que o salmista nos disse apenas no verso 7. Ele diz assim: a Escritura, ela transforma completamente a pessoa interior e a torna capacitada para viver. Apenas num único verso. Verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que são preceitos? Doutrinas, verdades. O salmista diz que as doutrinas do Senhor, elas são retas, ou seja, elas nos conduzem de forma correta nos caminhos tortuosos da vida. E por que são retos? Porque foram dados por Deus. E porque foram dados por Deus, são retos. E aí o resultado de ter a doutrina correta e de viver corretamente, o que o salmista diz? Alegram o coração. A gente vai procurar psicólogo. Tenho até que ter cuidado no que vou falar. Não sou contra isso, não. Tem o seu papel, tem a sua utilidade, é uma ferramenta. Mas muitas vezes nós vamos buscar psicólogos por causa da nossa infelicidade.
da nossa falta de sentido para a vida, da nossa depressão que não cura nunca. O salmista está dizendo assim: siga as ordens de Deus e elas vão alegrar o seu coração. O nosso problema é que nós não cumprimos a primeira parte. Irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja, e enquanto eu estiver aqui eu continuarei falando. O que rouba a nossa alegria é o nosso pecado. O que nos faz pessoas tristes, depressivas, muitas vezes é o nosso pecado. O resultado de ter a doutrina correta e de viver de acordo com essa doutrina é um coração alegre. João disse lá na sua primeira epístola: estas coisas foram escritas para que a vossa alegria fosse completa. No seu evangelho, Jesus disse assim, ele narrou que Jesus disse: feliz é o homem que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Por que nós somos tão infelizes? Porque nós não seguimos a palavra de Deus. O que o salmista está dizendo é que os preceitos do Senhor são retos e eles trazem alegria para o nosso coração. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos com a vida e isso nos faz enfermar. E só enfermamos porque nós não aprendemos o que a Bíblia fala sobre contentamento. Estamos insatisfeitos com uma série de situações e essas situações nos fazem adoecer, de verdade. Mas se nós aprendêssemos como Paulo, que disse: estou satisfeito e feliz em toda e qualquer situação, não ficaríamos enfermos, não adoeceríamos, por seguirmos os preceitos do Senhor. O mandamento do Senhor é claro e ilumina os olhos. Perceba que não é conselho, é ordem. O mandamento do Senhor é claro, ou seja, não é obscuro, não é confuso. Para muitas pessoas nesse mundo, a vida ela é obscura. A vida é embaçada, a vida é nublada, a vida é difícil de ser entendida, difícil de ser vivida, difícil de ser compreendida, porque as ideologias, as filosofias do mundo, como diz, as muitas letras te fazem delirar, começam a ler isso, ler aquilo, e fica tudo embaçado, e não compreende tudo muito bem, e isso adoece. O salmista está dizendo que quem tem o mandamento do Senhor tem os seus olhos iluminados. Para aqueles que são salvos em Jesus e que seguem os preceitos do Senhor, eles entendem que tudo na vida tem um propósito. E que mesmo que a gente não entenda o propósito, Deus há de um dia nos dizer, e se Ele não nos disser, glória a Deus assim também. Os filhos de Deus, eles conseguem enxergar com clareza os problemas da vida. Tem algum objetivo, tem algum propósito de Deus em fazer isso comigo, em me deixar passar por isso. O John MacArthur, tenho citado muito ele, porque ele é um
das minhas fontes de pesquisa para essa série do Sola Escritura. Ele conta, aliás, ele contou isso, eu acho, na Fiel, mas ele conta num dos seus livros também, que uma vez um amigo dele de turma formou junto com ele, que foi pastorear uma igreja lá no interior. Ele, Deus entendeu que deveria levá-lo para um grande centro, e em 94 a igreja dele tinha mais de 9.000 membros. E o amigo dele de turma foi para uma igreja pequenininha lá no interior. E um dia ele ligou para ele e disse: olha, eu gostaria de levar as minhas filhas, as minhas 3 filhas, para conhecer uma grande igreja. Nunca saíram daqui do interior. Gostaria de levá-las para conhecer um grande coral. E eu sei que na sua igreja tem isso. E combinou com ele de levá-las lá. E iam ficar hospedados com ele. E no dia que eles estavam caminhando para lá, aquele pastor do interior que não era acostumado ao trânsito da cidade grande atravessou o sinal vermelho, veio uma carreta e bateu no carro. As 3 filhas morreram na hora, a mulher e ele ficaram no hospital. E o John MacArthur foi lá no hospital visitá-lo e disse que quando chegou ali, ele falou: meu amigo, eu não sei o que te dizer. Nessas horas a gente não sabe o que dizer. E aquele pastor enlutado virou-se para o amigo e disse assim: John, como que Deus é maravilhoso. As minhas filhas queriam ouvir um grande coral, e eu não sabia que elas iam ouvir o coral dos anjos. As minhas filhas queriam conhecer uma grande igreja, e eu não sabia que elas iam conhecer a igreja celestial. Gente, quem que consegue dar um testemunho como esse? Talvez um de nós ali estaria: por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Questionando, zangado, brigado com Deus. Mas aquele pastor, amante das Escrituras, ele entendeu que Deus tem um propósito. O mandamento do Senhor é claro e ilumina os olhos. Talvez a gente não consiga entender de forma tão rápida como aquele pastor entendeu. Talvez o nosso processador seja muito mais lento que o dele. Talvez a gente leve meses, anos. Mas o que acontece é que quanto mais perto das Escrituras nós estivermos, mais clara a vida vai parecer para nós. Aquele pastor não precisava de psicólogo. Talvez outras pessoas tenham dificuldade, precisem. E é uma ferramenta que Deus deu à humanidade para auxiliá-la. Mas o que o salmista está nos dizendo aqui, que a igreja precisa entender, e esse é o meu ponto aqui, é que a Bíblia, ela é suficiente. O problema, irmãos, é que nós não conhecemos a Bíblia. O problema é que nós usamos 20 minutinhos, 30 minutinhos corridos do nosso dia para ler a Bíblia. Então, realmente, a gente não vai ter respostas, realmente nós não vamos obter soluções para os nossos problemas e para as nossas crises, porque nós não conhecemos a Bíblia. E aí ele termina dizendo: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre.
Temor significa adoração. Se você deseja adorar corretamente a Deus,